somente o 31, vai dizer assim: eis que em teu ventre conceberá, e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. 32 diz assim: e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O 33: reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1:31. Como hoje é Natal, claro que a gente não sabe quando se deu o nascimento de Jesus. Não se tem uma data específica. E por que foi estipulado no dia 25? Os homens resolveram estipular uma data específica acerca do nascimento de Cristo, e sugeriram o dia 25 de dezembro. Mas se tem uma data certa do nascimento de Jesus? Não. Então, essa data foi estipulada, só que ela perdeu o seu significado. Natal hoje é comemorado com presente. O Natal hoje é comemorado com panetone. O Natal hoje é comemorado com um homem que desce pela chaminé, chamado de Papai Noel. Mas perde o verdadeiro significado, porque Natal vai além disso. Natal vai além de Papai Noel. Natal vai além de panetone. Natal vai além de presentear alguém. Natal é mais real do que isso. Porque Natal é trazer em mente o nascimento do Filho de Deus. E como eu disse no início do culto, o seu nascimento é um divisor de águas. Foi no seu nascimento que a história foi dividida entre antes e depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. E a história permanece até hoje assim. Lucas capítulo 1, verso 31, onde lemos: de todos que escreveram o Evangelho, Lucas é o mais detalhista. Lucas, ele é médico. E como médico, ele reparte as coisas. Como médico, ele sabe dizer o começo, o meio e o fim. Como médico, ele precisa entender a enfermidade, como ela atua no corpo e como fazer para combatê-la. Por isso, Lucas, Deus, ele não vai excluir a característica do indivíduo que escreve. Quando a gente lê Amós, ele é boiadeiro. Então, tem um pouco de subtilidade do boiadeiro. Quando a gente lê Lucas, que é um médico, a gente vê que Lucas trabalha com detalhes que Mateus não trabalha, que João não trabalha e que Marcos não trabalha. Os quatro escreveram sobre o Evangelho, mas só Lucas é mais detalhista. Só Lucas, ele vai tratar mais em forma entranhamente, ou seja, com detalhes. E agora Lucas, ele vai tratar sobre o nascimento de Jesus. Capítulo 31, versículo 31. Antes disso, a Bíblia vai dizer que um anjo aparece a Maria. O nome desse anjo é Gabriel, mas antes de aparecer a Maria, ele vai aparecer a Isabel. Alguns meses depois, ele aparece a Maria. Quando ele aparece a Maria, a Bíblia diz que Maria teme, porque não entendia a aparição daquele anjo. E o anjo vai dizer: não temas, Maria, porque tu és agraciada entre as mulheres. E aí o anjo começa a profetizar, dizendo que ela iria conceder. E aí está no verso 31, e a gente vai entender primeiramente o que o Natal anuncia. A primeira coisa que o Natal anuncia é salvação. No 31 vai dizer assim: e eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. O anjo aparece e vai dizer assim: tu irás conceber, Maria, e o nome da criança vai ser Jesus. O nome da criança vai ser Jesus. Quem me ouve, o nome da criança vai ser Jesus. O nome Jesus, no original, no hebraico, significa Yeshua. E o significado do nome é
um nome dizendo que aquele indivíduo teria aquela missão. Então, quando se dava o nome, o próprio anjo vai citar o nome da criança que viria a nascer, dizendo o nome dela será Jesus. Isso porque Deus é salvação e não existe obra maior que a salvação. Não tem obra maior que Deus tenha dado aos homens maior que a salvação. Deus deu família e é uma obra incrível. Deus criou a terra para que os homens morassem e é uma obra incrível. Só que a salvação ela vai além de todas. A salvação ela é maior que a criação. A salvação ela é maior que a família. A salvação é a maior obra de Deus. Quando o homem peca no Éden, a Bíblia vai dizer que Deus coloca o homem, a mulher, a serpente e o diabo. E diante do diabo, Deus vai chamar a mulher e a serpente. E vai olhar para a mulher e para o diabo e vai dizer assim: eis que porém inimizade entre ti e a mulher. Para quem é que Deus está dizendo? Para a mulher e para a serpente que é o diabo. Eis que porém inimizade entre ti e a mulher, e a semente da mulher e a tua semente, diabo. E aquele que nascerá da mulher pisará a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o calcanhar. Essa é a primeira obra de Deus em Gênesis sobre salvação. Por quê? Porque quando diz que a semente da mulher pisará na cabeça do diabo, cabeça fala sobre governo. Quando Deus diz que Jesus, pisaria na cabeça da serpente, significa que Deus daria fim ao governo do diabo. Isso aqui é tão importante, querido, porque a Bíblia vai dizer em Éfeso que todos estavam em trevas e que todos eram regidos pelo domínio do diabo. Mas quando Jesus nasceu, ele colocou fim no governo do diabo. Eu vou repetir isso. Quando Jesus nasceu, ele colocou fim no governo do diabo. Quando ele nasce, ele estava dizendo: até aqui o governo do diabo prosseguiu, mas a partir de hoje o governo do diabo já não tem mais posse sobre os homens. É por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O governo do diabo não tem domínio sobre aqueles que estão no governo do Senhor. Natal anuncia salvação. Isso é Natal. E além do mais, Jesus, aí a Bíblia começa a falar em diversos livros sobre salvação. Mas um dos que mais me intriga é João capítulo 3, versículo 16. O versículo é conhecido pelos irmãos. Jesus, uma certa feita, vai estar entre Nicodemos e ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal que Deus foi filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou aqui dizer duas coisas: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É crer em Jesus que a vida eterna é Ele que trouxe salvação. Salvação é vida eterna. Obra maior que salvação. Mas falar de Natal é falar o quanto Jesus é grande. Você está com a sua Bíblia aberta? No verso 32, ele vai dizer assim: e este será, vamos lá, você está com a sua Bíblia aberta, 1:32, e este será
Este será grande. Primeiro ele anunciou o nome do Filho, dizendo que ele tem um propósito de salvação. Segundo, ele vai anunciar agora que este será grande. Observe, quando a Bíblia fala de grande, a expressão grande ali significa maior que. Para quem já estudou matemática, aquele símbolo das perninhas abertas, ele sempre fica aberto para um número maior. Se eu tenho 9 à minha esquerda, se eu tenho 5 à minha direita, o sinal de maior que vai ficar aberto para 1. A minha esquerda, onde está o número 9. Se eu trocar o 9 para a minha direita e o 5 para a minha esquerda, o maior que vai ficar aberto para a minha direita. Todas as vezes que a Bíblia usa essa expressão, Jesus é grande, está dizendo que ele é maior que. Mas ele é maior que. Salvação primeiro, Natal vai anunciar que Jesus é maior que. Maior que? Jesus é maior que a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 16 vai dizer assim: porque todas as coisas, céus e terra, foram criadas por ele, visíveis e invisíveis. Está dizendo que em Cristo todas as coisas foram criadas através dele. Quando Deus, na criação de todas as coisas, ele disse: haja luz. No momento que ele abriu a boca e disse: haja luz, naquele momento o verbo, que é Jesus, entrou em ação. Por isso João capítulo 1 verso 1 vai dizer assim: ele é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando ele disse: haja terra, naquele momento o Filho entrou em ação. Quando ele disse: haja sol, naquele momento o Filho entrou em ação. Quando ele disse: haja o homem, quando ele começou a criar o homem, naquele momento o Filho entrou em ação. Em todo momento da criação, o Filho está presente. Por isso, 1 Colossenses 16 vai dizer: porque todas as coisas foram criadas por ele, visíveis e invisíveis. Primeiro, ele é maior que a criação. Segundo, ele é maior que os anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 4 vai dizer bem assim: ele foi feito tanto mais excelente do que os anjos. Vou repetir isso para você. Ele foi feito tão excelente, mais do que os anjos. Ele é mais excelente do que os anjos. Quando Deus criou os anjos, ele criou um que se destacou entre eles. Seu nome, Lúcifer. A Bíblia vai dizer no livro de Ezequiel que Lúcifer era tão bonito que ele era aferidor de medida. A expressão ali é padrão de medida missionária quente. Significa dizer que quem quisesse ser perfeito, olhasse para Lúcifer. Que quem quisesse ser bom, ou ser aquele que agrada a Deus, olhasse para Lúcifer. Só que, à medida que Lúcifer crescia, havia um que era maior do que ele. Quem? Jesus. Ele olhava para Jesus e não conseguia chegar no padrão de Jesus. Significa dizer que agora seu coração se encheu de inveja e Deus arranca aquela criatura do céu, o lançando sobre a terra. Por isso que Jesus vai dizer: eu vi Satanás caindo. Quando ele cai, surge um momento agora que a terra estava em trevas e não viu o Espírito Santo pairava sobre as águas. Só que aí permanecem alguns anjos no céu, os querubins e os serafins. Tem os querubins. Esses querubins, eles dão entrada para a glória de Deus. Todas as vezes que Deus quis manifestar a sua glória, os querubins iam adiante. Quando Ezequiel recebe uma visão do Senhor, os querubins vão adiante. A Bíblia diz que ele viu os querubins
estavam voando, e só depois disso Deus manifesta a sua glória a Ezequiel. Quando Deus cria a arca, Deus vai falar a Moisés: os querubins estarão olhando um para o outro de cabeça curvada, e essa arca representará a minha presença entre vocês. Então o querubim ele está entrando para a glória de Deus. Então o querubim ele passa e a glória de Deus se manifesta em seguida. Mas existe alguém que é maior que o querubim? Jesus. Existe outra classe de anjo que é tão grande. Esse aqui é a maior de todas. Os seus nomes são serafins. A Bíblia diz que eles estão ao redor de Deus e eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Olha a posição deles. Eles estão ao redor de Deus, Pedro. Então eles são os mais próximos. Deus está aqui, ele está ao redor de Deus. E o tempo todo eles cantam: Santo, Santo é o Senhor. Mas à medida que eles estão ao redor de Deus, cantando Santo, Santo é o Senhor, tem alguém que está à direita de Deus, sentado juntamente com ele. E quando os serafins estão ao redor cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor, alguém que está à direita está recebendo a glória, assim como Deus, assim como o Pai está recebendo a glória, alguém que está à direita também está recebendo a glória. Alguém está me entendendo? É por isso que quando Jesus ele vai olhar para os discípulos e vai dizer: eu sentarei à direita de Deus. Por quê? Porque assim como ele recebe a glória, um dia eu subirei e receberei a glória da mesma forma. Filipenses capítulo 2, verso 8, a Bíblia vai dizer assim: e não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si, tomando forma de servo. Se humilhou até morte de cruz. Ele é Deus, desceu, morreu, mas subiu e assumiu a sua posição. Ele é maior que os anjos. Quando ele ressuscita, ele olha para os seus discípulos e diz bem assim: a partir de hoje, ide por todo o mundo, e aqueles que crerem serão batizados. E em meu nome. Aleluia. Até agora vocês expulsaram diversos demônios, mas em nenhum do meu nome. Aí ele vai dizer assim: em meu nome expulsarão demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome. Aí eu gosto de ler. A Bíblia vai dizer agora, Filipenses capítulo 2, 9: porque também Deus o exaltou sobremaneiramente, que lhe deu um nome que é acima de todo nome. Ele é maior do que a criação, ele é maior do que os anjos, mas ele tem um nome que é maior do que todo nome. Ele tem um nome que é maior que todo nome. Natal anuncia que ele é grande. Mas agora a Bíblia vai dizer no 1,32: e este será grande e será chamado Filho do, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Esse é um título que o Messias recebe, Filho do Altíssimo. É da cultura judaica o pai dá herança para o filho. E é da cultura judaica o filho se alegrar quando recebe a herança do pai. Já quando diz a Jéssica, nos dias de hoje o filho recebe a herança e vende no outro dia. É assim? Recebeu a casa do pai e a mãe vende no outro dia. Recebeu o carro, vende no outro dia. Recebeu o sítio, vende no outro dia. Recebeu uma terra, vende no outro dia. Mas na cultura judaica, eles não vendiam a herança. A herança permanecia no filho, ia para o neto, para o bisneto, tataraneto. Era da cultura judaica. Por isso, quando Josué divide a terra para o povo, ele vai dizer uma coisa que foi estipulado na época de Moisés: olha, caso vocês vendam a terra por motivo de pobreza, 50 anos depois a terra vai voltar novamente para a família de vocês. Por quê? Porque a herança não se perde. Isso era simbólico.
Pai. Como filho, ele recebe a herança do Pai. E qual é a herança? O trono de Davi. Entenda isso aqui. Jesus é herdeiro. Ele é herdeiro do Pai. Hebreus capítulo 1, verso 2 vai dizer assim: a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Cristo é herdeiro de tudo que é do Pai. Aleluia! Mas Romanos capítulo 8, verso 18 vai dizer assim: e Deus constituiu Cristo herdeiro de todas as coisas, e nós co-herdeiros em Cristo. Sabe o que significa isso, Luciana? Se Cristo é herdeiro de todas as coisas e nós somos co-herdeiros em Cristo, significa que o que Cristo recebeu, glória, nós também receberemos. Isso aqui não é hipocrisia. Romanos 8,17. E se somos nós filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Cristo padeceu, morreu, ressuscitou e foi glorificado. Nós padeceremos, morreremos, mas logo quando ressuscitaremos, iremos ser levados, iremos ser glorificados, assim como o Filho foi glorificado por Pai. Significa dizer que temos uma herança, missionária Kate, e a nossa herança não é uma herança terrena, é uma herança de glorificação. A herança da terra passa. Os homens se matam, brigam por aquilo que os mortos deixaram, mas eu tenho uma herança que ninguém pode me tirar. Eu tenho uma herança que ninguém pode me arrancar. A herança da glorificação com o Pai. A herança da glorificação com o Pai. Você é herdeiro de glória. Vou repetir isso. Você é herdeiro de glória. Recebe isso, meu irmão. Você é herdeiro de glória. Eu estou falando a missionária Kate. Kate, você é forte, filha. Eu nunca vi alguém estar passando pelo que está passando com o pai, com o sobrinho, não sei, estava no hospital hoje e está aqui louvando, glorificando a Deus. E eu continuei dizendo para ela: isso é uma ação do Espírito Santo que você. Mas eu sei que um dia esse sofrimento vai passar. Por isso que a Bíblia diz: e nossos olhos serão enxugados todas as lágrimas e receberemos glória do alto céu. Essa brincadeira de ficar herdando uma terra, não, meu querido. Tem uma glória maior esperando. Tem uma glória maior esperando por nós. E tudo isso Natal anuncia. Quando ele nasceu, ele anunciou: tem uma glória maior esperando por você. É por isso que quando Jesus nasceu, ele cresceu, a sua mensagem era: a vós é chegado o reino dos céus. Qual era a mensagem? A vós é chegado o reino dos céus.